Olá, estamos aqui em mais uma postagem do Esquerda Autocrítica. Desculpem o atraso na publicação desta postagem. Foram vários os motivos para isso. De qualquer forma, continue nos prestigiando. Divulgue para aumentar o nosso alcance. Hoje vamos analisar a eleição de ontem, que surpreendeu a todos, principalmente os esquerdistas, estes certos da vitória ganha de seu candidato, o Lula. Uau! Que eleição! O que começou como uma tensão terminou em confusão. Esquerdistas sem entender nada. Bolsonarismo em alta. Mesmo com mais votos que o ex-capitão, Lula saiu bastante derrotado. Derrotado porque acreditou não apenas em sua vitória, mas em seu domínio absoluto, se oferecendo como a própria democracia personalizada, usando esta desculpa para atropelar os concorrentes e ganhar na trapaça. Curiosamente, os lulistas caíram nesta lorota. Mas somente os lulistas. Esta eleição serviu para lembrar a todos de que o golpe continua e que Bolsonaro está cada vez mais forte. Foi a eleição do Bolsonaro. Mesmo sendo um péssimo gestor, Bolsonaro agrada a multidão por causa dos valores conservadores de moralidade que defende. Além disso, houve uma ajudinha da grande mídia, que nunca ofendeu o ex-capitão mesmo nos momentos de crítica, cujos erros eram denunciados com o máximo de respeito à pessoa do atual presidente. O resultado foi Bolsonaro, chegando ao segundo lugar com imenso número de votos, e vários bolsonaristas eleitos para o poder legislativo. Os esquerdistas preferiram não somente o messianismo em torno de Lula, tratado quase como uma divindade viva, como ficar comparando a gestão desastrada de Bolsonaro com a ditadura militar, inventando a falsa necessidade de se criar uma frente democrática para tirar na marra Bolsonaro do poder. A maioria silenciosa, a grande surpresa desta eleição, fato que foi alertado por este canal, deu risada diante dessa falsa necessidade de frente ampla, voto útil e outras baboseiras. Diante disso, tascou logo um 22 na urna e reservou uma imensa quantidade de votos em Bolsonaro que, mesmo em segundo lugar, saiu fortalecido. Nenhum dos dois lados votou com racionalidade. Ambos os lados da polarização agiram de forma infantil, como manda a tradição brasileira. Os brasileiros estavam sendo brasileiros. Racionalidade zero. Os candidatos que optaram pela racionalidade perderam feio, com quantidade muito reduzida de votos. Burros gostam de quem sabe enrolar. Nenhum dos lados queria realmente um presidente na presidência da República. Se do lado progressista, os eleitores desejavam um animador de plateia distribuidor de esmolas, do lado direitista, os eleitores preferiram um soldado defensor da moral e dos bons costumes. Em nenhum dos casos um gestor responsável e inovador. No fundo, brasileiros não sabem para que serve a presidência. Pensando ser o cargo mais importante do país, brasileiros acham que para ocupar o cargo deve ser um homem sobre-humano, com superpoderes e moralidade mais que perfeitas. O que ele fará com a população não interessa, pois sempre um lado vai achar que presidentes, por serem responsáveis, só irão prejudicar quem merece ser prejudicado. Um grave erro de pensamento que tira o verdadeiro gestor do páreo, colocando o Brasil sempre nas mãos de pseudogestores incompetentes. Esta eleição marcou pela surpreendente derrota moral da esquerda brasileira. Lula pode ter terminado na dianteira, mas muito aquém do que pretendia estar. Lula estava certo de sua vitória, mostrando que o seu comportamento foi de uma evidente arrogância. Além disso, a campanha de Lula foi a pior possível, focando no sentimentalismo e prometendo em excesso, sem observar as condições de realização de seus projetos. Se é que ele tinha um projeto. Projeto? Que projeto? Pois não falou em nenhum projeto, preferindo ficar insistindo na conversa mole do combate à fome. Fome, que na verdade é resultado dos erros de um sistema que precisava ser mudado e que Lula sempre se recusou a mudar. Mas Lula confundiu a fome como causa e não como consequência. Os pobres, abandonados pela esquerda identitária que prefere lutar por artistas ricos, entenderam o equivocado recado e preferiram clicar nos dois patinhos na lagoa. Lula, o maior estrategista do mundo, agindo desta forma, errou e perdeu feio. O fracasso da esquerda se deve a uma série de erros. A começar pelo ideológico, já que nos últimos anos, os esquerdistas preferiram abandonar o trabalhismo e trocar pelas causas identitárias, sob a desculpa inaceitável de modernização da ideologia. A classe trabalhadora se sentiu esquecida e migrou para a extrema-direita, onde encontrou alguém que, se nada fará por eles, pelo menos lhe ouve e fala sua língua, mantendo clareza em suas declarações e respeitando seus valores tradicionais.
Para os trabalhadores, a esquerda os traiu e Lula se mostrou um enrolão hipócrita e, acima de tudo, pelego, que diz que ajudará os pobres, mas só sente feliz com os ricos, além de nunca ter desmentido de forma convincente a fama de corrupto. A esquerda brasileira atual criou uma fama que preocupa a classe trabalhadora. Além do citado abandono das causas trabalhistas, já que virou uma ideologia de classe média economicamente resolvida, temos a defesa de gays e bandidos, classes ainda mal vistas pela conservadora sociedade brasileira e que são vistas como substitutas da classe operária, esta que migrou para a ultradireita à procura de uma mão amiga a lhe socorrer. Caso a esquerda não recupere as suas características trabalhistas, ficará exclusiva com a classe média, muito mais interessada no glamour de travestis do que nas graxas dos funcionários de chão de fábricas. Isso explica bem o fracasso do esquerdismo tupiniquim atual. Graças à classe média economicamente resolvida, a esquerda brasileira desistiu de combater o capitalismo. Sua luta agora é a de incluir um maior número de pessoas a ser beneficiada pelo sistema, mas sem tirar os pobres da pobreza e sem acabar com o sistema de classes. Não há como acabar com as injustiças desta forma e, agindo assim, os esquerdistas acabam sendo vistos como hipócritas enganadores. Com isso se consagra a ruptura definitiva com o trabalhismo que os esquerdistas insistem em fingir que nunca abandonaram. Até porque manter antigos estereótipos, tenta-se manter antigos seguidores, mesmo que a ideologia toda se mude integralmente. A mudança ideológica não é o único fator a favorecer a derrota das esquerdas nas eleições. As estranhas alianças e a campanha patética de Lula, além da briga com Ciro Gomes, ajudaram muito no fracasso petista. Lula se aliou com opositores ideológicos, vários deles com a palavra corrupção escrita na testa. Como Lula vai conseguir se livrar da fama de Luladrão tendo o apoio de corruptos clássicos, vários deles com condenação comprovada? A classe trabalhadora olhou para o Lula ao lado de vários bandidos políticos, e a reação não foi outra a de se afastar do petista, tido não somente como traidor como também um pobretão que usou a política para se dar bem na vida. Ponto para Bolsonaro. Lula também fez uma péssima campanha. Não disse a que veio, se prendeu ao passado, usou o messianismo para colocar a personalidade acima do projeto de governo e ainda lançou mão de muita besteira em sua campanha, com a ajuda de seus ingênuos admiradores. Lula galã, Lula musculoso, gravidez de travesti, rabiscos infantis do Pcheira, casamento com a Janja usado como palanque, dancinha patética no final de campanha, entre outras asneiras que mais serviram para deteriorar a imagem de Lula como um bobalhão, do que para dar segurança à população. Vendo isso, a classe operária, integrante da maioria silenciosa, invisível para as pesquisas, fez a sua escolha. 2 patinhos na lagoa. Mais pontos para Bolsonaro. Falando sobre pesquisas, o que realmente aconteceu? Se as pesquisas nunca falham, por que falharam? Ou será porque foram feitas por instituições que ganharão subsídios de Lula? Será que favoreceram o candidato inflando índices, repetindo o papo furado de que nunca falham, como alguém que insiste em dizer que é, porque não é? Avisamos que havia uma maioria silenciosa que iria surpreender os esquerdistas na hora inesperada. Bingo! Ela apareceu. E a maioria ignorada pelas pesquisas sacou a armadilha e se mudou para o outro lado. 2 patinhos na lagoa. E o ex-capitão sorrindo feliz da vida. Ao invés de fazerem uma campanha que prestasse, os lulistas preferiram louvar seu líder e candidato favorito como se fosse um faraó, uma divindade do Egito. Besteira! Ficar louvando seu candidato e impondo a eleição dele, como se fosse algo urgente a combater um perigo que para a grande maioria dos brasileiros, fora da bolha esquerdista, nunca existiu. Um grave erro que poderia ter sido evitado se os lulistas estivessem mais preocupados em divulgar um projeto de governo do que ficar exaltando seu superestimado líder. Resultado? Adeus primeiro turno. As tentativas de destruição da terceira via através de sua desmoralização, além das brigas com Ciro Gomes, com direito a muita calúnia e difamação, foram erros que ajudaram muito a impedir a vitória em primeiro turno de Lula. Preocupado em ganhar logo de primeira, Lula preferiu levar a competição para que somente ele e Jair Bolsonaro fossem os concorrentes. Um erro que custou a perda de muitos esquerdistas que se bandearam para outros candidatos e até para Bolsonaro, como forma de voto de protesto. Esquerdistas votando em Bolsonaro? Parece absurdo, mas a decepção com Lula é capaz de fazer isto. Lula errou desde o começo. Entrar nesta aventura de ser presidente com quase 80 anos de idade,
tendo sido antes vítima de um câncer que pode voltar a qualquer momento. Já enfraquecido organicamente, foi um grave erro que pode manchar a historiografia do petista. Se tivesse se aposentado e entregue a missão de correr ao pleito para outro candidato, teria saído da vida política de forma mais honrada. Mas preferiu se arriscar e pode sair dessa sob vaias. Algo que com certeza iria acontecer, devido aos seus muitos erros. Mas aumentou as chances graças a um fator, a direitização do poder legislativo. Sim, porque o ódio contra a esquerda fez com que muitos direitistas, incluindo inúmeros bolsonaristas, mesmo corruptos, conseguissem se eleger, desbancando vários esquerdistas e direitistas menos radicais e mais sensatos. Como Lula cumprirá as suas promessas exageradas tendo um Congresso assim tão hostil? Certamente um Lula amordaçado e engessado terá grandes chances de decepcionar. Vaias na certa no final de governo, volta da fama de Luladrão e manchas bem feias em sua historiografia, abrindo a porta para a volta de Bolsonaro 4 anos depois. Mesmo ganhando apertado em primeiro lugar, foi uma vitória com sabor amargo de derrota, consequência da arrogância de Lula e de seus seguidores e dos inúmeros erros cometidos pelos mesmos. Lula contava como certa vitória em primeiro turno e nos bastidores já montava a equipe de governo e as primeiras medidas. Mas deu com os dois patinhos na lagoa. O lindo lago do amor naufragou Lula, que agora tem que repensar a estratégia para tentar ganhar no segundo turno, evitando os muitos erros cometidos durante a desastrada campanha. Lula poderá até ganhar, mas com o legislativo predominantemente bolsonarista, vai ficar quase impossível pôr em prática os planos de tentar fazer o Brasil feliz de novo. Esqueçam, com inúmeros freios de mão, Lula terá que fazer de seu governo uma reles marolinha. Com certeza será um fracasso que prejudicará a reputação de Lula e pode fazer com que Bolsonaro retorne ao Planalto após a gestão decepcionante do petista, que sairá bastante humilhado. Caso Lula vença o segundo turno, será a pior gestão de seus 3 governos, algo que está seriamente confirmado. Quanto a Bolsonaro, ele tem sérias chances de vitória. Considerado morto pela campanha petista que preferiu bater em Ciro do que no ex-capitão, Bolsonaro soube fazer uma campanha quase limpa, falando com seus eleitores de forma clara, direta e usando uma linguagem compreensível, sempre respeitando os valores tradicionais de uma sociedade maniqueísta, educada pelas religiões de maioria cristã. Caso vença, certamente repetirá a atuação pífia de sua gestão atual. Mas isso não fará diferença para os seus seguidores, que esperam um guardião da moral e não um gestor. Os esquerdistas que demonstram teimosia com a sua postura ideológica equivocada, mesmo após o fracasso lulista, terão que repensar sua atitude. O identitarismo afastou a classe operária e criou uma má fama para os direitistas e isentos em geral. A associação com ricos famosos e também com corruptos arruinou a reputação de Lula, que, segundo o ditado que diz, diga com quem tu andas que eu lhe direi quem és, acabou despertando a desconfiança de muitos que, decepcionados, preferiram apertar os 2 patinhos na lagoa a afundar o país, do que escolher o molusco a nadar de braçada em esgoto fétido. Enfim, foi uma eleição bastante confusa. Os esquerdistas ficaram presos em sua limitada bolha e, mesmo chamando famosos para entrar nela, acabaram se iludindo ainda mais, contando como certeza absoluta a vitória não somente de Lula, mas de toda a esquerda no primeiro turno, reforçando a utópica promessa de levar felicidade plena a um cenário de terra arrasada, típico de Mad Max. Como ilusões não geram votos, Lula perdeu, mesmo liderando, pois viu seu sonho de Brasil feliz naufragar, ainda mais com um legislativo turrão e birrento a se instalar nos próximos anos. Foi uma campanha desastrada da esquerda. Lula não ofereceu projetos. Preferiu ser sentimental, se aproveitando da mudança da esquerda, que foi sequestrada pela bem-vivida classe média. Bolsonaro foi mais esperto, roubou a classe operária para si. Mesmo sem fazer algo relevante para o país, conquistou o trabalhador batendo um bom papo com que os mais pobres se identificam. Se existe identitarismo na classe operária, ela se identificou com Bolsonaro. O engraçado tio do pavê a lhes divertir durante as festas da laje nas madrugadas dos finais de semana, em localidades muito distantes dos castelos, mansões e condomínios de luxo, novos habitats dos também novos admiradores de Lula, o candidato da Faria Lima. O Brasil não é para principiantes. A eleição reservou uma surpresa para os que tinham a certeza de que Lula seria o próximo presidente do país. Mas chegamos ao segundo turno. Fazer o quê? Eu lamento. Mesmo que Lula seja eleito, ele vai fracassar. O cenário atual não favorece as supostas ousadias de Lula,
que governará pior do que faria um candidato da terceira via. O jeito é chupar que é de uva. Aceita que dói menos. Afinal, essa república bananeira com povo ignorante e crédulo nunca mereceu um presidente de verdade. Somente espertalhões a se beneficiarem através da política. Bem feito! Vocês escolheram o que plantaram. O jeito é se preparar para uma escolha menos ruim. De qualquer forma, o Brasil continuará na mesma. Afinal, temos medo de mudanças. Temos medo de perder nossos privilégios. Qualquer um que ganhar no segundo turno deixará o Brasil na mesma. Pois mudar o Brasil significa extinguir aquilo que nos faz feliz. Festas, religiões, cerveja, futebol e breguice. Deixem como está. Assim, está bom demais. Seja com Lula, seja com Bolsonaro. Seja com quem vier. Por hoje é só. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.